E aí, gente, como é que vocês estão? Glória a Deus. Como é bom a gente poder estar aqui declarando a palavra do Senhor. Estar mais uma vez disponibilizando o nosso tempo, nosso coração, a nossa alma. Disponibilizando quem a gente é para buscar o Senhor, né? E como a gente está aqui nessa quinta, a quinta fala do culto do milagre. Então, cada um de nós chega aqui com expectativa, cada um de nós chega aqui com desejo, com a vontade de Deus fazer algo na nossa vida. De Deus realmente agir e manifestar, seja em algo da nossa vida, ou seja na vida de alguém, na vida de uma pessoa que a gente tem orado, que a gente tem colocado em oração. Tanto é que a gente faz a oração, né, pelos pedidos que estão na caixa. E a gente pode sim viver em milagres. Na verdade, a gente é um povo que só está aqui por causa dos milagres. Se a gente for analisar a história de Deus, a história da criação, a gente vai ver que foi milagre desde o início. Desde a criação até a gente chegar nos dias de hoje, só foi possível porque durante esse período Deus foi realizando milagres. Então, quando a gente vai ver a história do povo de Israel, por exemplo, quando o povo sai ali do Egito, eles saíram porque Deus realizou maravilhas e milagres. O Senhor, ele endurece o coração de Faraó para mostrar que não era o homem que dava liberdade, para mostrar que não era o homem que estava no controle, mas quem está no controle de todas as situações é Deus. Assim como a pastora falou que a última palavra, o último decreto vem de Deus. A última voz, o último comando é a voz de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós podemos sim viver em milagres. Nós podemos sim, não somente viver milagres, mas como a partir da nossa vida, ser um milagre e gerar milagres. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque por trás de todo milagre, por trás de uma vida sobrenatural, por trás de um chamado sobrenatural, existem alguns princípios que nos levam a viver essa verdade. Existem alguns princípios que nos levam a verdadeiramente cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. E acho interessante que a gente declarou o primeiro louvor aqui, a música Ressuscita. E ali a gente é encorajado a profetizar, a gente é encorajado a declarar vida, a gente é encorajado então a dizer que realmente nós profetizamos a vida. E é sobre esse texto que eu quero falar nessa noite, que está em Ezequiel capítulo 37. Com certeza você já ouviu falar dessa história, né, até mesmo pela música que a gente cantou. Então, o profeta Ezequiel, ele foi levado ao Senhor em visão em um vale de ossos secos. Quando ele chega ali diante daquele vale, quando ele chega diante de tudo que está acontecendo ali, ele vê uma situação ruim, ele vê uma situação difícil, ele vê uma situação que aos olhos naturais era impossível de ter uma solução. Talvez como muitos de nós podemos ter chegado aqui nessa noite. Talvez nós olhamos para a realidade da nossa vida, nós olhamos para dentro da nossa alma, para o nosso coração, para a nossa vida emocional, nossa vida familiar, o casamento, nossa vida espiritual, e talvez o que nós vemos e o que nós olhamos é verdadeiramente um vale de ossos secos. Verdadeiramente é algo que está sem vida, é algo que está sem força. A gente até está existindo. A gente até está conseguindo levantar de manhã de acordo com a rotina, conseguindo ir trabalhar, fazer os afazeres, mas é como se a gente não estivesse vivendo verdadeiramente. É como se a gente não estivesse verdadeiramente tendo um propósito de vida e estando pleno e feliz com aquilo que a gente está vivendo. A gente olha para todas as realidades da nossa vida e parece que tudo está tão parado, parece que realmente está morto. Muitas pessoas têm vivido assim. Muitas pessoas têm vivido dessa forma. E foi essa visão que Ezequiel teve ali. Quando ele chega diante daquele vale, quando ele chega diante daquela situação, talvez os olhos naturais dele viam uma coisa que não tinha solução. Então em Ezequiel 37, a partir do versículo 3, o Senhor diz assim: o Senhor me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só o Senhor sabe. Quando Deus faz essa pergunta para Ezequiel, com certeza Ezequiel não sabia o futuro, Ezequiel não sabia se realmente poderia voltar a viver ou não. Mas a pergunta de Deus para Ezequiel fazia Ezequiel refletir sobre Deus.
Na verdade, a pergunta que ele fazia ali para Ezequiel é: você acredita que eu tenho poder para fazer reviver esses ossos? Você acredita que há em mim poder para fazer essas coisas voltarem a viver? Essa situação mudar? Essa situação ser transformada? Então a pergunta de Deus para Ezequiel era uma pergunta retórica. Queria levar ele a uma análise, a uma reflexão. Talvez como nós, quando ouvimos isso aqui essa noite, podem esses ossos voltar a viver? Talvez nós olhamos para situações da nossa vida e fala: pode essa situação mudar? Pode a minha vida emocional ser restaurada? Pode esse casamento voltar a viver? Pode a minha vida espiritual ser reavivada? Será que pode a minha vida ministerial voltar a viver? Será que na minha vida financeira, as percas que eu tive, será que Deus tem poder para fazer isso viver? Então essa é a pergunta que nós devemos fazer, porque se algo está morto, se algo está morrendo e a gente não tem conseguido sair desse lugar, talvez nós não estamos confiando no poder daquele que nos criou, no poder daquele que verdadeiramente fala para nós que nós podemos. Então no versículo 4 ele vai dizer: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe, a primeira instrução que Deus dá a Ezequiel não é simplesmente ele falar para os ossos levantarem e reviverem, não é simplesmente falar para aqueles ossos que a situação vai mudar, porque a gente poderia subir aqui e profetizar coisas maravilhosas. Seu casamento vai ser restaurado, sua vida financeira vai ser abençoada, você vai ser transformado, sua vida emocional vai ser mudada, mas nada disso vai adiantar se eu e você não ouvirmos a voz do Senhor, se nós não ouvirmos a palavra daquele que pode fazer o milagre em nossa vida. E essa é a chave para o milagre, e essa é a chave para viver o milagre: ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes nós estamos mortos, nós estamos desacreditados, sem esperança, porque nós é a voz sobre a sua vida. Dificilmente você vai sair desse lugar que você está, porque foi justamente essa circunstância que te colocou nesse lugar, foi justamente essa situação que você está vivendo que tem te paralisado. Talvez situações de traumas, um trauma que você teve, um abandono, uma rejeição, um abuso, que te paralisa, que te deixa nesse lugar morto, que te deixa nesse lugar frio, uma decepção com alguém, uma decepção com a pessoa, uma palavra que te disseram e que te feriu, e vai deixando você nesse lugar, num lugar de paralisia, num lugar de morte. E quando você tenta ouvir algo, você ouve essas vozes, você ouve as circunstâncias, e se nós ouvirmos as circunstâncias, se nós ouvirmos aquilo que o mundo diz, se nós ouvirmos aquilo que o inimigo diz, nós ficamos no mesmo lugar, parados e mortos. Quantas vozes a gente tem ouvido? Quando a gente olha para a realidade: nossa, esse mundo é difícil demais, já está perdido, acabou o amor mesmo, já era, não tem mais jeito, não tem mais solução, tudo que eu faço não dá certo, eu já tentei isso e não deu certo, eu já tentei por esse lado e não deu certo, e começa a ouvir essas vozes, e o inimigo ele quer te deixar nesse lugar paralisado, e ele começa a te oprimir, ele começa a deixar a gente nesse lugar. E se a gente deixar, em um determinado momento da vida, a gente pode estar durante muitos anos nessa mesma situação, sem sair do lugar, sem se mover, porque não estamos ouvindo a palavra do Senhor. Então nós precisamos, se você quer viver o milagre, se você quer viver essa transformação, se você quer sair desse lugar de paralisia, se você quer sair desse lugar de morte espiritual, morte emocional, morte familiar. Talvez você olhe para a realidade hoje da sua casa, a realidade dos seus filhos, talvez você olhe a realidade do seu futuro e você não acredita mais em nada, não vê mais jeito, porque tudo que você tentou até agora não foi. Lá em Atos capítulo 14, a gente vai ver a história de um homem. Paulo estava ali pregando, levando a palavra, levando o evangelho do reino. Então ele estava pregando a palavra do Senhor, ele estava levando a palavra. E diante daquelas circunstâncias, haviam pessoas que estavam ali, pessoas que ficavam nas ruas, pessoas que ficavam naqueles locais que ele passava, e essas pessoas iam ouvindo o que Paulo falava, o que Paulo pregava. Essas pessoas iam ouvindo a palavra do Senhor. E dentre essas pessoas, no versículo 8, a gente vai ver que existia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento.
Ele vivia ali sentado e nunca tinha andado. Olha a realidade desse homem. Ele era aleijado desde o nascimento e nunca havia andado. Trazendo para a nossa analogia, era alguém que nunca tinha saído do lugar. Era alguém que tudo que ele fazia parece que nada dava certo. Ele não andava, ele não progredia, ele não chegava a lugar nenhum. Essa era a realidade daquele homem. Essa era a realidade de alguém que de nascença tinha esse problema. E parece que tudo que ele fazia, ele entrava num relacionamento e não dava certo. Tudo que ele tentava, abrir uma empresa, o negócio fechava. Arrumava um emprego e em pouco tempo já não dava mais certo. A vida financeira ia de mal a pior. Vamos trazendo para a nossa analogia hoje. Talvez tudo que a gente tem tentado, tudo que a gente tem empreendido. Aí você fala, a minha vida não sai do lugar, nada dá certo para mim, nada vai, nada avança. Olha a realidade da minha casa, olha a realidade dos meus filhos, tudo que eu faço com esses meninos parece que nada muda, nada transforma. Era assim que esse homem estava. E aí no versículo 9 a palavra vai dizer, após ele ouvir a palavra do Senhor, olha só, ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso o homem de Deus deu um salto e começou a andar. Entenda que ao ouvir a voz do Senhor, ao ouvir a palavra de Deus, talvez aquele homem convivia com pessoas que estavam ali do lado dele, que já se conformaram com aquela situação dele e já sabiam que ele nunca ia sair daquela situação. Desde nascença, nunca andou, nunca saiu desse lugar, é agora que vai sair? E talvez alguém olhe para você e fale, olha a idade que você já está, você nunca conseguiu nada, nunca construiu nada, nunca viveu nada, você acha que agora você vai viver? Olha o tanto de relacionamento seu que não deu certo, olha o que aconteceu com o seu casamento, olha o que aconteceu com a sua empresa, olha o que aconteceu com a sua vida financeira, olha o que está acontecendo na sua família e com os seus filhos, você acha que agora vai? Talvez essas eram vozes que cercavam esse homem. Mas um dia alguém diferente passou diante dele, um dia alguém que carregava algo maior e alguém maior dentro dele passou na vida daquele homem, e o que aquele homem dizia, o que aquele homem carregava, era capaz de fazer aquele homem levantar. E o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, é carregando a mesma mensagem que Paulo carregava, e é uma mensagem que pode nos fazer levantar, que pode nos fazer sair desse lugar que o inimigo quer nos roubar. A palavra é bem clara que o inimigo ele é o inimigo das nossas almas, ele é o inimigo das nossas emoções. A palavra vai dizer em Efésios capítulo 6 que ele fica lançando dardos inflamados, ele fica lançando flechas, ele fica lançando setas, ele fica lançando palavras de maldição. Talvez a gente olhe para o passado e a gente vê coisas que aconteceram que foram ruins para a gente sim, que nos machucaram, que nos feriram sim. Talvez a gente olhe para a realidade hoje, a situação que a gente está vivendo realmente é difícil, realmente é complicada, mas diante dessas situações, diante de tudo isso, quem a gente vai ouvir? As setas inflamadas do inimigo, ou a gente vai ouvir a palavra do Senhor, bloqueando a voz do maligno com o escudo da fé? Aquele homem tinha fé para o milagre, aquele homem tinha uma fé que iria bloquear todas as vozes que disseram o contrário para ele, e iria ouvir a voz do Senhor. Então nós precisamos carregar essa voz, nós precisamos carregar essa fé, porque essa fé, é essa voz que nós ouvimos, que vão nos tirar do lugar, que vão fazer a gente viver o milagre. Sabe, eu não sei qual é o milagre que você precisa hoje, eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado na sua alma, nas suas emoções, eu não sei o que te machucou, o que te feriu, o que te paralisou, mas eu quero dizer para você, decida nessa noite ouvir a voz que o Senhor fala para você, decida nessa noite deixar a palavra de Deus gerar fé no seu coração, e você vai levantar, e você vai caminhar, você vai viver o propósito que Deus tem, você vai viver a vida que o Senhor tem para você. É isso que nós precisamos entender. E quando a gente volta lá para Ezequiel 37, a palavra continua dizendo, no versículo 5, assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aí o profeta diz, eu profetizei conforme a ordem recebida,
Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas ainda não havia espírito neles. A seguir, o Senhor me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos o espírito, e sopre dentre os mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Veja o que a palavra do Senhor faz, veja o que a força da palavra de Deus produz em nós. Aquele homem estava ali como um representante de Deus, como um representante do céu, como um profeta do Senhor. E a palavra que ele liberava, de acordo com o que Deus falava, ia trazendo vida, ia fazendo aqueles ossos viverem. E a palavra do Senhor diz para mim e para você nessa noite, assim como repetiu algumas vezes no texto: vocês terão vida. O interessante é que alguns versículos atrás diz que eles até tinham tendões e ossos, eles até tinham carne, eles até estavam formados, mas ainda faltava a vida. Talvez como muitos de nós às vezes nos encontramos. A gente até tem um corpo, mas parece que o espírito está abatido, o espírito está para baixo. A gente não tem ânimo para cumprir o propósito de Deus, para viver a realidade de vida. A última coisa que você quer parece que é acordar amanhã cedo e ir para o seu trabalho. A última coisa que você quer fazer é acordar amanhã e conviver com pessoas, porque a alma está abatida, o espírito está enfraquecido, e só está o corpo ali vivendo e sem saber o que vai ser do amanhã, sem ter um propósito, sem ter um sentido de vida. Quantas vezes nós ficamos assim? E essa palavra do Senhor, ela vem falando ao nosso coração dessa forma, que nós precisamos desse espírito de vida para que a gente realmente possa voltar a viver. E lá em João capítulo 5, a gente vai testemunhar mais um milagre, e esse milagre traz também essa verdade sobre a nossa vida, essa verdade sobre ouvir a palavra do Senhor e caminhar. João capítulo 5, a partir do versículo 5, Jesus estava passando ali perto do tanque de Betesda. Naquele tanque ficavam pessoas enfermas, doentes, paralíticas, cegas, pessoas que tinham vários problemas, pessoas que carregavam situações difíceis, assim como nós estamos nessa noite. Eu acredito que cada um aqui carrega um problema e uma situação difícil. E aí no versículo 5 vai dizer que um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Eram 38 anos que aquele homem não caminhava, eram 38 anos que aquele homem vivia naquela situação paralisado, assim como muitos de nós às vezes estamos há alguns anos já paralisados, por conta de coisas que aconteceram, por conta de coisas que estamos vivendo, circunstâncias e situações, paralisados na fé, paralisados na alma, paralisados no entendimento, não buscam um crescimento espiritual, não buscam um crescimento emocional, profissional, totalmente paralisados e perdidos no tempo. Aquele homem já havia perdido 38 anos, e talvez muitos de nós temos perdido algum tempo, só que a palavra diz que quando Jesus chega para aquele homem, a história vai mudar. E quando aquele homem decide ouvir a voz de Jesus, a história muda. Então não importa há quantos anos nós estamos paralisados, não importa há quantos anos nós estamos em uma situação difícil por causa de algo que aconteceu. O que importa é o que nós vamos fazer com a voz do Senhor a partir de hoje. E aquele homem tomou uma decisão. Versículo 6. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Então Jesus se compadece da situação daquele homem, como ele se compadece da minha e da sua situação. Sabe, Jesus não está aqui para nos julgar. Está vendo? Você está paralisado, está vendo? Você está morto, está vendo? Você não faz nada, está vendo? Você não chegou a lugar nenhum. Não é isso que Jesus faz. Jesus olha para mim e para você, ele se compadece da nossa dor, ele se compadece daquilo de ruim que nos feriu, mas ele nos pergunta: você quer ser curado? Você quer sair desse lugar? Você quer voltar a viver? Você quer voltar a ter propósito de vida? Você quer voltar a acreditar no amanhã? Você quer voltar a acreditar no futuro? Você quer voltar a acreditar na sua família, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua empresa? Você quer voltar a acreditar? Você quer voltar?
É isso que Jesus está nos perguntando nessa noite. E a pergunta de Jesus para aquele homem não era sem sentido. Às vezes a gente pode achar que era, se aquele homem estava do lado de um tanque, que acontecia milagres, é lógico que ele queria ser curado. Mas às vezes, a gente precisa ter um choque de realidade como aquele homem teve. E Jesus sabia o porquê estava perguntando aquele homem, porque Jesus sabia a resposta daquele homem. E no versículo 7, a resposta daquele homem é o seguinte: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água está agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outra pessoa chega antes de mim. Então aquele homem, ao invés de responder para Jesus, não, eu realmente quero ser curado, eu só estou aqui há tantos anos por causa disso. Mas as feridas no coração daquele homem falavam mais alto. As dificuldades, as circunstâncias daquele homem falavam mais alto. Eu não tenho ninguém. Talvez é a voz que a gente tem, ninguém me apoia. Até meu pai e minha mãe que deveria estar do meu lado não estão. A pessoa que está do meu lado, que convive comigo, que deveria ser a pessoa que me apoia, às vezes não apoia. Eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho ninguém que me dê um incentivo, eu não tenho ninguém que invista em mim. Era essa a realidade que aquele homem carregava, e talvez seja a realidade que a gente carrega. A gente se sente sozinho, a gente sente que ninguém nos ajuda, que ninguém pode estender uma mão. Quantas vezes nós não nos sentimos assim? Dentro de casa, cercado de pessoas, mas parece que quando você precisa mesmo, naquela área que você está paralisado, parece que ninguém está disposto ou disposta a te ajudar. E aquele homem carregava esse sentimento, ele carregava aquelas feridas. E para a realidade que ele vivia daquela época, o que ele estava falando não era mentira. Porque alguém que carregava uma deficiência era abandonado pela sua família. É por isso que ele estava naquele lugar. Ele era alguém que estava falando algo com propriedade. Ele era alguém que estava falando assim, ó, o Senhor sabe que quando a gente está nessa condição, a gente é impuro, a família não aceita, inclusive ninguém quer tocar em nós. Então é por isso que outros chegam antes de mim. E talvez nós olhamos a realidade, parece que as pessoas estão prosperando ao nosso lado, parece que as pessoas estão dando certo na vida, parece que até o ímpio prospera e a gente não. E começa a analisar a vida do outro, e começa a se comparar com o outro, se comparar com o influencer, se comparar com outra pessoa, e aí que você fica mais e mais abatido, e está falando, está vendo? As pessoas sempre chegam antes de mim, recebem a bênção antes de mim, vivem o milagre antes de mim. Só que interessante que Jesus não julga aquele homem. Jesus não chega para aquele homem e dá uma dura nele, dá uma prensa nele, dizendo assim, por que você está falando isso? Você não deve pensar desse jeito, não é assim que a vida é, não. Jesus sabia o que aquele homem carregava, assim como ele sabe o que a gente carrega aqui dentro. Ele sabe o que nos feriu, ele sabe o que nos machucou, ele sabe o que nos paralisou, ele sabe o que está te machucando, ele sabe o que está doendo, ele sabe os dias que você precisou de uma mão amiga e não estava ali, ele sabe os dias que tudo que você queria era uma palavra, um abraço de incentivo e você não teve. Ele sabe o dia que você chorou sozinho, sozinha naquele quarto, sem poder se expressar com ninguém pelo medo de ser julgado, pelo medo de ser condenado ou condenada pelo aquilo que você estava sentindo. Jesus olhou para aquele homem e falou assim, olha, eu sei que ninguém está te ajudando, eu sei que você está sozinho nessa, eu sei que você esperava um apoio, um incentivo, talvez até algo que poderia até te ajudar, mas dentre todas as pessoas que você verdadeiramente precisa na sua vida e que vão estar do seu lado em todos os momentos, essa pessoa está aqui. O Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, olhou para aquele homem no versículo 8 e disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você é, quem você precisa sou eu. Se você precisa de vida, se você precisa de força, se você precisa de amor, se você precisa de incentivo, se você precisa de alguém para caminhar com você, esse alguém sou eu. Isaías 41:10, a palavra diz, não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento com a minha mão direita. Sabe, Jesus não estava simplesmente liberando a palavra aleatória para aquele homem, mas Jesus estava liberando de dentro dele o poder do Espírito que podia fazer aquele homem levantar e caminhar. Então Jesus nessa noite está te liberando também o poder do Espírito que pode fazer você levantar e caminhar, pode fazer você sair desse estado, pode fazer você sair dessa paralisia.
Então talvez amanhã você não vai chegar e tudo vai ter mudado e você vai já chegar caminhando, mas nessa noite você pode se levantar. Nessa noite você pode receber esse Espírito de Deus, você pode receber essa força dizendo: você não está sozinho, eu estou com você. Josué 1:9, não te ordenei eu, seja forte e corajoso, nem fique atemorizado, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Nós precisamos tomar posse dessas palavras, tomar posse dessas verdades. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, eu deixarei para vocês um conselheiro, um consolador. Ele estará com vocês, Ele convencerá vocês. Ele é o Espírito da verdade que habita em vocês, é o Espírito do próprio Cristo que habita em nosso coração. E assim como foi falado nessa noite, que Cristo em nós, o Espírito de Deus em nós, é a esperança da glória, é a esperança de dias melhores, é a esperança da caminhada. Romanos 8:28, eu entendo que os desafios desse tempo presente nem podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Os desafios que nós temos enfrentado, os desafios que às vezes tentam nos paralisar, não podem se comparar com a glória que está sendo preparada para mim e para você. Mas é necessário crer e ouvir essa palavra, ouvir e deixar essa palavra gerar fé no nosso coração, para que assim então a gente possa viver os milagres, para que assim então a gente possa não somente viver o milagre no nosso interior, viver a transformação na nossa vida, mas também levar essa transformação, levar esse milagre, profetizar a vida, profetizar algo novo na vida das pessoas. Então nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé, e com esse entendimento, você começasse a profetizar vida sobre os seus sentimentos, vida sobre as suas emoções, vida sobre essa área que está paralisada. Que você comece a ir com seus olhos fechados, comece a ver onde você havia perdido a esperança, onde você via que parecia que estava morto, onde você via que aos seus olhos e ao seu ver não tinha jeito. Mas há a palavra do Senhor perguntando para mim e para você nessa noite: podem esses ossos voltar a viver? E a palavra do Senhor para mim e para você é: profetiza. Ezequiel 37, 13 e 14: quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. O Senhor fala e faz. E se nessa noite Ele está falando que vai te levantar, Ele está falando que vai te sustentar de pé, e vai te fazer caminhar, abrir esse sepulcro e te fazer viver, Ele vai fazer viver. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus alguma vez prometeu e não cumpriu? Não dê ouvidos às vozes do mundo, às vozes do inimigo, à voz das circunstâncias. Ouça a palavra do Senhor nessa noite. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Receba vida no seu coração. Receba vida na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Não fique paralisado espiritualmente. Não fique paralisado ministerialmente. Não desacredite da sua família. Não desacredite do seu futuro. Não pare de semear no seu futuro. Não pare de semear na sua casa. Não pare de semear nos seus filhos. Profetiza vida aí sobre a sua vida. Comece a profetizar, comece a declarar. Pai, nessa noite nós declaramos vida. Nessa noite nós profetizamos a vida do Senhor. Tantas coisas tentam nos paralisar, tantas coisas tentam nos fazer morrer, mas a palavra do Senhor nos faz viver. E nessa noite, Pai, na vida daqueles, Pai, que se encontram em uma situação de paralisia e morte, eu declaro a vida. Essa palavra não vai voltar vazia, porque o Espírito do Senhor, o Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, o Espírito que deu vida aos ossos secos,
O Espírito que estava sobre a vida de Pedro, que um dia disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É o Espírito que nós declaramos essa noite. É o Espírito que nós recebemos nessa noite. Então ore, peça o Espírito ao Senhor, declare vida, e vocês viverão. Declare, profetize.